Carta aos Coríntios, capítulo 11. Depois nós vamos abrir em Lucas 23, 32. 1 Coríntios, Carta aos Coríntios, né? Capítulo 11. Estamos felizes, né? Por o Senhor nos dar vida. A presença de Deus, ela é real nesse lugar, amém? Capítulo 11, versículo 24 apenas. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos, aleluias, bem alto esse versículo, esse trechinho final aí, em memória de mim. Em memória de mim. Uma vez. Em memória de mim. Aleluias, Deus poderoso. Aleluias, glória a Deus. Som. Irmãos, hoje, pode sentar, amém? Aleluias. Nós estamos aqui, perdão que eu tinha falado que nós iríamos ler lá em Lucas, né? Mas pode sentar, ficar sentado mesmo, Lucas 23, 32. Aleluias. Lucas 23, 32. Quem encontrou, diga amém. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, com ele, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram e os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. Também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: Salvou, salva-se a si mesmo, se é este o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também por cima dele estava um escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Amém? Senhor, fala com o teu povo nessa manhã, que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos essa manhã para celebrar a morte de Jesus por nós, aonde todo cristão ele precisa estar participando rotineiramente, né? Não pode estar faltando a este culto de ceia. É onde nós renovamos a nossa comunhão e também mostramos que o Senhor é o nosso maior motivo, aleluias, para estar aqui esta manhã, aleluias, cultuando a Ele, aleluias. O Senhor, né, através da vida de Paulo, no texto que lemos, Paulo passa as mesmas instruções que Jesus deixou para a igreja. Jesus, em Mateus 26, ele disse para os seus discípulos comerem do pão e beberem do cálice, em memória daquilo que ele estava fazendo para salvar os pecadores arrependidos. Paulo escreve isso para a igreja de Corinto, para instruir aquela igreja a participar da Santa Ceia corretamente. Você lê o texto em memória de mim, está ali com a letra E não em memória de mim. Eu já falei isso aqui outras vezes. Se fosse em memória,
Jesus ainda estava na sepultura, mas como é em memória, aleluia, significa que ele está vivo, aleluias. Não é assim quando você tem um pai que já é falecido, como o meu pai já faleceu, você vai convidar alguém para um casamento e coloca em memória, porque a pessoa está sepultado, está morto. Mas Jesus foi diferente. Paulo escreveu em memória, porque ele está vivo e passeia nesta manhã no meio dessa igreja. Eu posso sentir uma presença tão gloriosa do Senhor Jesus nesta manhã aqui. Eu chorava aqui quando louvava, os irmãos louvavam, mas as lágrimas corriam, não era de tristeza, mas por eu ser um tão pobre pecador e Jesus me aceitar na sua presença, aleluias, nesta aliança. E quando nós vemos que Jesus, ele deu a ordem através ali dos seus discípulos e também através do apóstolo Paulo, que é para nós sempre estarmos lembrando disso. E é bom quando nós lembramos, aqui traz a menção de lembrar com ação, com devoção, com gratidão, com adoração. Interessante que muitas pessoas podem dizer que lembram de Deus, que lembram de Jesus, mas quando nós lembramos realmente de Jesus, nós mostramos isso em ação, em participar da sua comunhão. Por quê, meu querido? Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, aleluia, enviou o seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, aleluias, para morrer para todo aquele que crer no sacrifício. Então Cristo, ele veio aqui, cumpriu a sua missão, o seu ministério. Ele ficou aqui pregando alguns anos para nós, ensinando para a humanidade, para que isso fosse registrado e chegasse até a nossa geração e quem sabe as próximas, aleluias, para ficar marcado na história tudo aquilo que ele sofreu por nós, aleluias. Cristo, enquanto andou nessa terra, andou curando, limpando o leproso, aleluias, libertando o endemoniado, mas a principal missão de Cristo era chamar a humanidade, aleluias, ao arrependimento, porque a principal missão de Cristo foi essa, porque hoje ele usa a igreja para chamar o povo ao arrependimento, mas quando ele chama o povo ao arrependimento, ele também está dizendo, aleluias, mostra para ele que eles estão perdidos se não aceitarem a salvação que há através do meu sacrifício. E sacrifício lá na palavra original é muito mais que se desgastar, é também aproximar o ser humano de Deus, aproximar você que estava afastado da comunhão com Deus. Mas quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, para relatar e corrigir alguns problemas que ali haviam no meio daquela igreja, também fica para nós ricos ensinamentos que o Senhor quer que você esteja lembrando dele, aleluia. E a maior expressão de amor, ela precisa ser lembrada todos os dias e confirmada com o culto de Santa Ceia. Ela precisa ser lembrada todos os dias nas suas ações, no seu conviver em outros lugares além das portas da igreja. Mas o Senhor Jesus, ele também, ele quer que você confirme esta lembrança que gera transformação, que gera vida eterna, aleluia. Quando você vem para um culto como este, um culto que não tem dinheiro para te oferecer, um culto que não tem, meu querido, grandes coisas para lhe oferecer, mas tem você oferecendo ao Senhor, aleluia, em modo de gratidão, alaia no mendecamandaias, um culto de adoração, renovação dos teus votos na comunhão nesta manhã. Aleluias, porque, meu querido, Deus derramou o seu maior presente, aleluia, aquilo que Deus tinha de maior no céu, ele enviou, que foi o seu Filho para nós, aleluia. Deus é o maior ser, juntamente com o seu Filho amado Jesus, e ele envia para nós, aleluia, Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo, aleluia, o maior ser,
envia através do maior mandamento que existe na face da terra, que é o amor, Alamanda Caias. Ele envia sobre nós nesta manhã este amor e renova os nossos corações. Ele envia porque Ele amou o mundo de tal maneira, todo ser humano que passou vivo e que passa vivo, está vivo e que ainda viverá na face dessa terra, tem um amor transbordante que não cessa até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Ai, 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 que maravilha a presença do Senhor nesta manhã. Este Jesus, ele veio, pregou, e quando chegou a sua hora, ele estava ali sendo açoitado pelas angústias, antes de ser açoitado pelas varas dos soldados romanos. Aí ele estava ali: Pai, se tu quiseres, passa de mim este cálice, aleluia, mas porém, Senhor, em meio à dor, meu Pai, não faça a minha vontade, mas que faça a sua. Não importa, meu querido, o nível da dor que você chega para cumprir aquilo que Deus te chamou, mas se você clamar e Deus não quiser tirar você daquela dor, você grita como Jesus, o nosso mestre, o nosso Rabino da Galileia. Você grita para o Pai que está no céu: faça-se a tua vontade sobre mim, conquanto que eu cumpra aquilo para qual o Senhor me colocou nesta terra. A Bíblia vai dizer então, aleluias, que Cristo é preso no jardim. Nós vamos entender que ali ele é traído por Judas e ele é levado à casa de Caifás. Ele é zombado na casa de Caifás. Ele é indagado na casa de Caifás. Ele é levado pelo sinédrio neste caminho. Pedro está no pátio da casa do sacerdote, e a Bíblia vai dizer para nós que quando Pedro está ali, ele está negando a Cristo. E quando Pedro nega Cristo, aleluia, Jesus está passando e está olhando para Pedro, e Pedro chora amargamente, porque se a palavra, ai, 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 tem poder para libertar, o olhar de Jesus, ele vai tocando no profundo, ai, ai, da alma de Pedro, e Pedro chora amargamente. Ali Jesus é levado para Pilatos, para Herodes, e Jesus vai ali, vai cá, ali Jesus é escarnecido, ali Jesus é humilhado, isso tudo por amor a ti, para te aproximar ao Senhor, aleluias. E ali ele começa a apanhar, o sangue de Jesus é derramado pelo sinédrio, o sangue de Jesus é derramado no pretório do julgamento. Ai, a multidão, a mesma, ou boa parte dela, que gritava que queria um milagre, muitos estavam ali também crucificando a Cristo, estavam ali dando seu aval para Cristo. Muitas pessoas também que receberam muita coisa de Jesus deveriam estar aqui nesta manhã comungando do pão, participando do cálice, mas estão lá fora, olhando Jesus de longe. A Bíblia vai dizer que Jesus ali, ele é humilhado, ele é cuspido pelos soldados romanos, na sua cabeça se coloca uma coroa de espinhos de 7 a 10 centímetros de comprimento, aleluias, e aquilo ali é batido na cabeça de Jesus,
E os espinhos vão entrando no seu couro cabeludo, vão entrando no seu crânio, que era muita dor. Os espinhos eram espinhos pontiagudos enormes. Ah, meu querido, isso tudo foi por amor. O povo escolhe ali Barrabás para ser solto. Você conhece bem a história. E Jesus já está derramando já o seu sangue. Jesus já está tomando um murro para a cara fora, para o rosto afora. Jesus já está sendo cuspido, Jesus está sendo humilhado, e tudo isso para quê? Ei, tudo isso é por você, meu irmão, é por nós, meu querido, porque você não cuspiu Jesus, porque você não crucificou Jesus, porque você não abandonou Jesus na hora mais difícil, aleluia, mas você veio para a casa dele nesta manhã, reconhecer que você é dependente, que você é carente, que você não entra ao céu se não for pela graça dele. Barrabás é solto, é liberto, e Jesus foi condenado no lugar de Barrabás. Barrabás representa eu e você. Barrabás, lá nos originais, significa Barrabá, filho do pai. Mas Barrabás era filho do pai, se remetendo a Deus. Porém, ele era um assassino, criava sedições em Jerusalém. Mas o verdadeiro filho do pai tomou o lugar de Barrabás. O verdadeiro filho do pai tomou o lugar do Barrabás, que era filho, mas não fazia-se como filho, tinha se transformado numa criatura terrível. Assim éramos nós. Porém, quando Jesus toma o lugar do filho do pai, que ele realmente era o filho do pai, aleluias, ele também estava fazendo uma coisa. Em João capítulo 1, versículo 12, vai dizer desta maneira, João capítulo 1, versículo 12, vai dizer: mas todos os que receberam deram poder, aleluia, de ser feito filhos de Deus, aleluia. Mas todos os quantos receberam a este Jesus foram dado o poder de ser filho de Deus. Meu querido, você era um bastardo, eu era abandonado de Deus, aleluia, não tinha o nosso nome na certidão de nascimento, o nome de Deus, mas através do sangue de Cristo foi selado a certidão de nascimento espiritual para você nesta manhã. Ela foi lavrada com sangue, ela foi lavrada na pele do Cordeiro, escrita com a caneta de Deus através de Jesus Cristo. Aleluia. E quando eu lembro do sacrifício de Jesus Cristo, meu querido irmão, eu lembro que Paulo escreve para os Romanos no capítulo 3, versículo 23, porque todos nós pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Todos nós estávamos separados, mas nós fomos justificados, aleluia, gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Entenda uma coisa: você estava aqui para ser crucificado, condenado ao inferno. Jesus estava ali no trono da graça. Jesus desce, aleluia, e vem cá e fala assim: sai daí, que aí é para sacrifício perfeito. Você é pecador e precisa de alguém para entrar no seu lugar. Cristo pega e fala: eu te justifico diante do Pai, porque a tua morte gerava morte eterna, mas a minha morte vai gerar vida na tua vida. Então, quando eu lembro do sacrifício de Jesus, aleluia, eu lembro
de Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Esse Jesus que eu te prego nesta manhã é o Jesus que te salvou, aleluias, dá glória a Deus para ele nessa manhã, aleluias. Ele foi humilhado, irmão, no meio de 2 ladrões. Pensa você ser justo como Jesus é uma pessoa justa, meu querido, e ser condenado no meio de 2 ladrões. Aqueles 2 ladrões também representam a humanidade, sabe por quê? A humanidade da esquerda que nega Jesus, que não quer nada com Jesus, que quer só os benefícios, que fala para Jesus: tira, sai da cruz e tira nós daqui também. Mas nós somos do ladrão da direita, aleluias, que olhou para Jesus, começou até a zombar de Jesus, mas depois de algumas horas naquela cruz, estando na mesma condenação, olha para Jesus e diz: Senhor, realmente esse é o Filho de Deus. As palavras que saem na boca, a pregação de Jesus na cruz, converte aquele ladrão que está à direita. E você nesta manhã é aquele ladrão que está à direita e disse: Senhor, lembra. E você em memória vai dizer: eu lembro. Aí o Senhor olha para ele: eu lembro sim, porque você está pedindo para lembrar, e quando você está lembrando de mim, eu estou lembrando de ti. Enquanto você está lembrando de mim, eu estou lembrando de ti. Então estarás comigo no paraíso. Só quem está no paraíso, só quem está no paraíso com o Senhor é você que tem posse do paraíso. Aleluia. Essa é a maior expressão de amor, o sangue de Cristo derramado por você. Aleluia. Se na velha aliança, quando montava-se o tabernáculo, a porta era virada para o lado do leste, para o lado que o sol nascia, e quando o sol começava a raiar, batia direto na porta do tabernáculo, aleluias, para se abrir a porta para as ofertas, para os sacrifícios na época de Moisés. Agora o sol, aleluias, da justiça raiou na sua vida, porque o nosso Jesus, aleluias, abriu a porta definitivamente até a sua volta. A estrela da manhã, o sol brilhante da justiça, bateu na porta do tabernáculo eterno do céu, aleluias, e abriu a porta para que você viesse a entrar. Você não está entendendo, você não tinha acesso, aleluias, e pelos rudimentos de Moisés era muito difícil, mas aquilo apontava para Jesus, aquele que abriu o caminho da graça, um favor que nós não merecemos, mas que todo ser humano, se crê, é imputado a você o direito de entrar lá. Você vai entrar lá, você vai entrar lá, porque você está na comunhão com o Senhor. Se na velha aliança, irmãos, havia purificação de certo modo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu para nós, o imaculado de Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo, aleluia. E eu gosto de caminhar pelas Escrituras. Quando eu olho, eu vejo o Evangelho, aleluia, apontando para Cristo. E quando eu olho para as cartas paulinas, para as cartas que ensinam a igreja a como honrar este Cristo, nos Evangelhos nós vamos ver o grande amor de Cristo expressado, mas nas cartas nós vamos ver que se uma igreja quiser demonstrar também o amor de Cristo, o amor para
Cristo tem que andar na palavra do Senhor. Mas quando eu olho para o livro da redenção, aleluias, Apocalipse capítulo 5, o livro da consumação final, quando eu olho para Apocalipse capítulo 4, ou seja, capítulo 5, versículo, aleluia, 5, a Bíblia vai dizer que João, ele estava isolado, preso na ilha de Patmos para pregar o evangelho. Ele estava na ilha de Patmos sofrendo, irmãos, por amor à obra, por amor ao Senhor. É porque João, ele tinha memória de tudo que Cristo fez para ele. Então, quando a perseguição chegou aonde ele estava, supostamente, alguns estudiosos dizem que ele estava pastoreando a igreja de Efésios nesse período. A Bíblia vai dizer que o império persegue João. O império persegue João e envia João para a ilha de Patmos por causa da pregação do evangelho. João, então, ele é exilado já velho na ilha de Patmos, aleluia. Mas ali na ilha de Patmos, João tem as suas maiores revelações. Meu querido, na sua maior perseguição que você estiver sofrendo por amor ao evangelho, não recua. Pode ser que é neste momento que Deus está usando para te dar maiores revelações e profundidades que Ele tem para ti, para mostrar para ti que o Cristo que você tem seguido até hoje é muito maior daquilo que você pensa até hoje, aleluia. Que o Cristo que você tem seguido até hoje, aleluia, tem lembrado dele, tem amado, tem guardado a palavra dele, é muito maior. Ele tem mais coisa grandiosa para revelar para a sua igreja, para cada irmão. E quando eu olho no capítulo 5, no capítulo 3, de 1 a 3, João escreve às igrejas. No capítulo 4, gente, já não vê igreja mais, só vai ver no último capítulo de Apocalipse. Então, no capítulo 4, aleluia, João, ele ouve uma voz que vem do céu e vê uma porta aberta, remete-se ao arrebatamento da igreja. Aí fala: sobe para cá, aleluia, mostra-te outras revelações. E João, ele sobe naquela visão, naquela porta aberta. Eu vejo a igreja subindo também, e Jesus dizendo: é hora de subir, é hora de vir para o encontro, aleluia. Mas eu quero aqui ainda aplicar para você no capítulo 5. João está vendo ali, meu querido, no capítulo 4, os anciões adorando ao Senhor, aleluia, no trono, ai, ai, ai. Mas quando eu vejo no capítulo 5, eu vejo João, ele no capítulo 5, versículo 4, ele diz, aleluia, e eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro e nem ler, nem olhar para ele, aleluia. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz, o prometido da geração de Davi. Ele venceu o que? Ele venceu a cruz, aleluia. Ele venceu para abrir o livro e consumar a história e colocar e dizer: esta é a última era, é a última etapa. Ei, te prepara para te encontrar com Deus. Ele está aqui, João. Não chora, João, não chora, meu irmão, está difícil. Ei, o Cordeiro venceu, ele vai abrir a próxima página da história, aleluia. E quando João está ali, meu querido, ali diante do trono de Deus, diante dos anciões, João começa a olhar e vê, está vindo um cordeiro, mas mesma hora ele parecia um leão da tribo de Judá. Era o cordeiro no sacrifício, mas era o leão na autoridade. Era o cordeiro que purificava a tua vida pelo sangue, mas era o leão de Judá, e com seu ungido determinava poder e autoridade sobre a sua terra e domínio sobre os povos. Aleluias. João, no versículo 6, ele diz: eis que olhei no meio do trono dos 4 animais viventes e entre os anciões um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, aleluia, significa poder, autoridade, e 7 olhos, que o seu espírito que anda sobre a face da terra, e tomou o livro
livro da mão de Deus que estava sentado sobre o trono. Aleluia. E havendo tomado o livro 5:8, os 4 animais, os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, se prostraram, aleluia, dizendo: está tudo na mão dele agora. Ele venceu através da sua morte e através da sua ressurreição. Aleluia. Eles com harpas na mão, salvas de ouro cheio de incenso, que são a oração dos santos, cantava um novo cântico. Aleluia. É o cântico, meu querido, da redenção, é o cântico da salvação. Este cântico dizia: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foi morto, e com teu sangue compraste o pastor Saulo, compraste o presbítero Vanderlei, comprava o círculo de oração, comprava a juventude da morada do Altíssimo. Com teu sangue comprou cada membro, cada participante desta igreja. Compraste de toda língua, de todo povo e toda nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdote. Entenda, o Senhor te fez rei e sacerdote. Ele te deu autoridade e te deu poder para ir até Deus em clamor, em adoração, em oração nesta manhã. Lembra que o sacerdote fazia o sacrifício. O sacerdote fazia o sacrifício na tenda da congregação. Logo após ele entrava no lugar santo, e no lugar santo havia naquela mesa, havia o pão da proposição, 12 pães representando as tribos de Israel, dizendo: a plenitude de Deus sacia a sua fome. O pão de Deus que desce do céu sacia a tua fome. Coma dele nesta manhã. Aleluias. Havia ali diante da mesa, aleluias, um candelabro. O candelabro tinha 7 hastes de ouro, e ali era se derramado azeite naquele candelabro. Aquele candelabro mostra que Jesus enviaria o seu Espírito sobre a igreja, que é o candelabro de Deus. E nesta manhã Ele está derramando azeite no teu candelabro. Nesta manhã Ele está derramando azeite no teu candelabro. Recebe aí na tua vida nesta manhã. Logo após tinha o altar do incenso, aleluia, aonde era feito uma especiaria de incenso, é muito especial. Presbítero Vanderlei não poderia queimar qualquer coisa naquele altar. Tem gente que quer queimar qualquer coisa no altar para Deus, aleluia, mas aquele altar representa a oração do povo de Israel, aleluia, e aponta, aleluia, para o acesso ao lugar mais profundo, ao lugar santíssimo. Aquele incenso, quando era queimado com aquilo que era especificado na palavra, meu querido, aquilo subia e enchia toda a tenda, todo o tabernáculo. Eu não sei se você já leu, mas lá no céu tem um tabernáculo preparado para a igreja, e a tua oração queimada no altar de Deus, com as especiarias certas, sobe para o tabernáculo de Deus. Enche o tabernáculo de Deus, enche o tabernáculo de Deus. Só quem está entendendo nesta manhã. Mas o sumo sacerdote só poderia entrar, irmãos, uma vez por ano no lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, aonde tinha o livro, tinha o cajado de Moisés, de Arão, perdão, o cajado de Arão, e ele tinha a palavra. Você, um simples judeu, um simples cidadão, naquela antiga aliança, não poderia entrar naquele lugar. Somente
somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, com a corda amarrada na cintura, porque se ele entrasse em pecado, ninguém poderia entrar para tirá-lo. E as vestes do sumo sacerdote ainda tinha sinos na beirada, enquanto ele ia ali oferecer, aspergir o sangue sobre a arca, tinha que estar escutando o barulho que ele movimentando lá dentro. Meu querido, era assim. E se parasse muito tempo, tinha o sacerdote, não o sumo, no lugar santíssimo, que tinha que puxar a corda para saber se ele estava vivo, porque se entrasse em pecado, morreria. Aleluia. Quando Cristo ele veio, quando ele se sacrifica, esse lugar, muitos paravam na cortina do lugar santíssimo, muitos paravam no limite ali, mas quando Cristo veio, o véu do templo de Salomão agora está lá erguido. A arca, aleluia, nessa época de Salomão, ela já tinha perdido, mas mesmo assim não poderia entrar naquele lugar. A Bíblia vai dizer então que quando Cristo está do lado de fora, no Monte da Caveira, no Gólgota, a Bíblia vai dizer, meu querido, aleluia, que quando a carne dele está sendo rasgada, o véu lá está rasgando de alto a baixo, porque o acesso começa de alto a baixo. Se ele não tivesse te buscado, você nunca tinha buscado a ele. Se ele não tivesse abrido o acesso, você nunca tinha entrado. É do alto a baixo. Aleluia. Se Cristo, irmãos, não tivesse feito esse sacrifício, você estava perdido até hoje. Se Cristo não tivesse pagado este preço, aleluia, o véu não tinha rasgado, e você ainda estava separado de Deus, reputado, meu querido, a condenação eterna. Mas nesta manhã, este Cristo que deu acesso, aleluia, quando ele abre a cortina, presbítero Vanderlei, eu estou terminando, irmão, aleluia, quando ele abre a cortina, aí vem graça sobre a humanidade, aleluia. A palavra que ficava na arca sai para todos, e todos conhecem a verdade. A palavra que ficava guardada no lugar santíssimo agora é liberada para todo ser humano, aleluia. Você agora tem acesso. O sangue que era perdido só sobre a arca para a remissão do povo de Israel uma vez por ano, agora o sangue é aspergido, aleluia, sobre toda a humanidade que queira este sacrifício. Terminando. Quando então se consuma toda a obra de Cristo, ele ressuscita. Cristo agora ele fala para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas vou enviar um para estar com vocês aí. É o Espírito Santo. De mim o povo blasfemou, mas do Espírito Santo não pode blasfemar. Ele é teu ajudador. Como é que você abusa, blasfema de uma pessoa que te ajuda? De uma pessoa que quando você está sofrendo, não tem nenhum irmão nem da igreja para orar com você, aí você de repente você sente algo falando dentro de você. Halaianá, mandei, araço, mande, camandai. Feche teus olhos, irmão. Começa a clamar esse Espírito. O acesso da graça te deu. É o acesso que a graça te deu, meu irmão. Aleluia. E esse Espírito, ele diz: olha, este Espírito estará convosco todos os dias, até a consumação do Evangelho. Ficai em Jerusalém. Cristo ressurreto, irmão, ali fala para os seus discípulos, e ele sendo levantado agora, aleluia, e os discípulos olhando para Jesus sumindo nas nuvens. Os anjos aparecem do lado e cutuca ali, encosta ali nos discípulos, fala: ei, este Jesus vai voltar da mesma maneira que foi, aleluia, ele vai voltar mais uma vez sobre essa terra, aleluia. A Bíblia vai dizer então que os discípulos vão para o cenáculo. A igreja começou lá no cenáculo, e no cenáculo eles estão orando 10 dias direto, 10 dias com palavra, com pregação, com oração, com louvor, aleluia. E com pouquinho não, irmão, os irmãos instrumentistas, pega aí, irmão, o negócio aí, os instrumentos, aleluia. Com pouquinho não, começa a soprar, aleluia, vem como um som, um vento impetuoso do céu. A Bíblia vai dizer para nós, meu irmão,
irmão, aleluias, que o Espírito foi derramado sobre aqueles cristãos que estavam ali buscando. Deus entregou o Filho, derramou o Filho, Cristo derramou o sangue sobre nós, agora o Filho derramou o Espírito Santo sobre nós, aleluia. Olha que maravilha, irmão. No capítulo 2 de Atos, o Espírito derrama sobre a igreja, mas tem irmão que é sensacionista, são irmão nosso, irmão, são crentes também e vão morar no céu, creio eu, porém eles deixam de desfrutar dessa graça. Qual graça, irmão? Essa graça de Jesus enviar o Espírito. Os irmãos sensacionistas dizem: o Espírito que desceu lá em Atos 2 foi só para Atos 2, foi só para a igreja que estava no cenáculo. Hoje não tem esse negócio do povo falando em língua, hoje não tem esse negócio de batismo com o Espírito Santo. Mas em Atos 1 versículo 8 eu vejo Jesus fazendo a promessa. Em Atos 2:1 eu vejo Jesus derramando a promessa, aleluia, e batizando o povo. Aí eu vejo também em Atos 8:1, no seu conteúdo, no seu contexto ali do capítulo 8, eu vejo Filipe pregando em Samaria, aleluia, e o povo convertendo, aceitando Jesus e formando uma igreja ali. Aí Pedro e João descobrem e dizem: ei, a igreja em Samaria formou um grupo de irmãos, vamos lá. Chegou Pedro e João lá em Samaria, irmão, e o Espírito não cessou, sabe por quê? Porque Pedro e João oram para aquela igreja que estava em Samaria, e o Espírito Santo desce na vida da igreja que estava em Samaria, aleluias. Mas quando eu vou andando pelas Escrituras, eu vejo o sacrifício de Cristo e vou lembrando do grande amor dele, que não cessa em enviar a tua graça, que não cessa em purificar os nossos pecados, que não cessa de enviar o teu Espírito. Eu vejo o Espírito Santo, meu querido, na casa de Cornélios. Eu vejo Cornélios orando a Deus, mas sem entendimento. Aí o Senhor envia Pedro lá na casa de Cornélio. A casa estava cheia, era muita gente querendo ouvir a pregação de Pedro, mas quando Pedro pega, aleluia, antes dele terminar a pregação, o Espírito Santo desce na casa de Cornélio e o povo começa a falar em língua estranha. Eu posso sentir ele nesta manhã, aqui neste lugar, aleluia. Coloque-se de todos os seus pés. Nesta manhã você venha, aleluia, Mi menor, vai. Aleluia. Já estou crucificado. Toma posse, irmãos, nessa manhã daquilo que o Senhor tem para você. Agora vivo, não mais. Ele te aproximou de Deus através do seu sangue derramado. Já estou crucificado. E através do seu sangue derramado sobre nós, que nos purifica de todo pecado, Ele derramou também o seu Espírito Santo. Aleluias. Ele diz para nós que nos últimos dias acontecerá que Deus derramará do teu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas naquele dia, e profetizarão, e receberão o dom que é do céu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim,
Estou crucificado. Vive para o louvor do Senhor Jesus. Vive em comunhão com Ele até que Ele volte para você ou para a igreja. Em nome de Jesus. Estou crucificado com Cristo. Agora Louvado seja o Senhor. Irmãos, quero pedir a vocês que possam juntar as cadeiras aí. Nós vamos já participar da ceia do Senhor. Enquanto os irmãos ajuntam a cadeira, eu vou estar louvando o Senhor com o hino de número 39 da harpa. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, Deus se pega o pão e o vinho e reparte com o quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam aquele amor. Nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna feliz. Algo mais que a neve, Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero estar lendo um texto da palavra de Deus.
e assim estaremos participando da ceia do Senhor. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve dizendo no versículo 23 em diante: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e deu, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgassem a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, a coisa é séria, né? Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O mundo jaz no maligno. A disciplina do homem às vezes dói, e alguém possa querer recusá-la, a disciplina, mas a disciplina de Deus é severa. Examine-se a você mesmo, e assim, não vou dizer que não coma e nem beba, mas vou dizer: examina você mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quem pode nos perdoar, quem pode nos salvar, quem pode nos consertar, é somente o Senhor. Amém? Temos aí nosso irmão Janeilson, né? E a irmã Sabrina. Na outra ceia que eles participaram como visitante, né? Mas hoje eles participam como membro dessa igreja. Já são membro da igreja, e vocês estejam orando por eles, e que eles estejam aptos sempre a trabalhar na obra do Senhor, né? Com grandeza para Deus e humildade para nós. Amém? Apresente a sua vida, este pão, este cálice ao Senhor. Senhor, está nas nossas mãos este pão e este cálice. A Bíblia diz que o Senhor tomou o pão e deu aos seus discípulos. O Senhor tomou o cálice, também deu aos seus discípulos. Está nas nossas mãos hoje, na mão da tua igreja, este pão e este cálice. Nós apresentamos a nossa vida ao Senhor. Pedimos ao Senhor que cada dia, cada vez mais, dê-nos sabedoria para sempre estar consertado diante do Senhor, e não para se consertar na hora da ceia. Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos, purifica, santifica, para a volta do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós apresentamos estes alimentos ao Senhor e consagramos em nome de Jesus. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Participamos do corpo de Cristo todos juntos, em nome de Jesus. E segundo o que está escrito, após a ceia, ele tomou o cálice, apresentou aos seus discípulos e disse: este cálice é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Participamos do sangue de Cristo para a glória de Deus. Senhor, aí está a tua igreja, que participou da ceia do Senhor. Muitos não estão aqui, Senhor, como o diácono Juarez, que está viajando, nosso diácono Zaqueu, que trabalha, outros que não puderam vir, mas nós estamos aqui e pedimos que o Senhor faça essa comunhão com todos nós, enquanto vivermos aqui na terra, e até ser recebido no céu. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo,
Pai querido, que todos sejam cheios da tua graça, do teu poder, e tenham conhecimento da tua palavra, aguardando a volta do teu Filho amado, pois anunciamos neste ato a tua morte até que o Senhor venha. Venha, Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja para reinar contigo no céu. Aleluia. Nós estamos encerrando, já é bem tarde, e temos ali o café da manhã. Vocês podem tomar um cafezinho, comer um pãozinho. Deus em Cristo assim nos abençoe. Você pode cumprimentar o seu irmão, mas estenda a sua mão para cá, né? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos recebam dizendo amém. Assim está encerrado. Logo mais à noite o culto começa às 19 horas em ponto. Venham para adorar ao Senhor. Isaías capítulo 53, vamos fazer essa leitura. Após estamos orando, e depois o presbítero Vanderlei estará louvando o Senhor com toda a igreja, com o louvor da harpa. É bom ver os nossos irmãos aqui com alegria, com paz no coração, e quem dá essa paz na nossa vida é Jesus Cristo. Isaías capítulo 53. Aleluia, Jesus. Isaías capítulo 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi ferido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor o agradou moê-lo, fazendo-o enfermar
quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muito, e pelos transgressores intercede. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante dessa palavra, sabemos que o Senhor falava, usava o teu servo Isaías, profeta escolhido de ti, para, Senhor, profetizar e falar sobre tão grandes coisas que lhe acontecia. E através desse Jesus que hoje nós somos, pessoas escolhidas, guardado, limpo, purificado pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. Entendemos, Senhor, que por causa de tantas coisas, tantos erros da humanidade, o Senhor enviou o teu Filho ao mundo para nos salvar. E ainda continua intercedendo por aqueles que estão transgredindo neste mundo de horror, de pecado. Pai querido, dê força para a tua igreja, assim como a igreja é tua, como filhos do Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo a cada um, que as lutas que aparecem, que nós possamos vencer, as barreiras nós atravessamos, porque estamos seguros nas mãos do teu Filho amado Jesus, aquele que nos fortalece. Fortaleça a tua igreja, receba o louvor da tua igreja, seja presente conosco e fala conosco através da tua palavra, sempre, pois precisamos, somos necessitados de ti. Fica conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Presbítero Vanderlei. Especial como este, nós estamos aqui para glorificar o nome dele. O número 15 da nossa harpa foi na cruz. Foi na cruz onde um dia
A equipe de louvor estará adorando ao Senhor. Depois da equipe de louvor, se Juliana for sair com as crianças, tá? Fica à vontade. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos cultuar o Senhor por esse dia abençoado que Ele tem nos concedido. Aleluias. Esse ousado amor do Senhor Jesus demonstrado naquele madeiro por nós. Amém. Vamos cultuar o Senhor nesse momento. Abre o seu coração, dê o seu culto de gratidão a Deus nessa manhã. Amém. Por vocês fazerem parte, por nós fazermos parte desta aliança que o Senhor, aleluias, nos chamou, e você, aleluias, teve coragem, aleluias, de participar.
você que tem condições físicas para isso. Aleluias. Nessa reunião, nesta manhã, vai abrindo teu coração, porque digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e se assentou à destra do Pai, e está neste momento com os céus abertos sobre este lugar, aleluias, para ouvir a tua adoração, ouvir o teu louvor nesta manhã. Podemos sentir a sua presença neste lugar nesta manhã. Vai abrindo o seu coração, amém.
Irmãos, neste momento eu quero agradecer pessoas que estão nos visitando nesta manhã. Aí está o irmão da Rosa, Deus abençoe a vida dele. Está a nossa irmã também, neta da irmã Gersina, que veio trazer ela para a ceia do Senhor. Deus abençoe a sua vida e que vocês possam sentir bem aqui no meio do povo de Deus e que esse amor verdadeiro do Senhor possa constrangir em todo o seu e nossos corações. Amém? Deus abençoe. Nós vamos ouvir aí o círculo de oração, sem perca de tempo, adorando ao Senhor neste momento. E vocês adorem ao Senhor, isso é um momento maravilhoso, né? A qual muitos queriam ter essa oportunidade de estar aqui e não tem, mas nós temos. Então vamos adorar o Senhor, vamos buscar o Senhor em espírito e em verdade para os nossos corações. No ciclo de oração, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. E dois discípulos caminhavam, de olhar tristonho falavam a respeito de Jesus. E naquele mesmo caminho o mestre estava, e foi conversando com eles rumo a Emaús. Pensaram que fosse um estranho e começaram a explicar. Crucificaram nosso mestre para nos derrotar. Enquanto eles iam falando, em casa puderam chegar, e sem reconhecerem o mestre, o convidaram pro jantar. Mas quando sentaram à mesa para agradecer a refeição, reconheceram que era Jesus pelo partir do pão. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. Esse é o nosso mestre, é toda a solução. Falava com pouco, com emoção, eu estava sentindo no meu coração. Algo diferente estou sentindo aqui, é a presença dele que eu posso sentir. A mesma alegria que os discípulos sentiam, estou sentindo agora, ele aqui conosco, com a sua glória. Sentindo agora, ele aqui conosco, com a sua Pensaram que fosse um estranho e começaram a explicar. Crucificaram nosso mestre para nos derrotar. Enquanto eles iam falando, em casa puderam chegar, e sem reconheceram o mestre, o convidaram pro jantar. Mas quando sentaram à mesa para agradecer a refeição, reconheceram que era Jesus pelo partir do pão. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir do pão. Esse é o nosso mestre, toda a solução.
Aleluia, Jesus. Coisa boa é sentir o Senhor Jesus conosco, né? A glória dele. É o conjunto Atalaia de Cristo, adorando ao Senhor neste momento. Depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor, porque nós temos a ceia para realizar, né? Então o tempo é mais curto. Mesmo sem merecer, morreu pra eu viver. Na rude cruz, tamanha dor, sofreu por mim, foi por amor. O cordeiro calado, por mim se fez pecado. Na sexta-feira faleceu, mas ao terceiro dia reviveu. E ele está vivo. Será que você sabe onde estará o meu Senhor? Maria, reconheça que era Cristo quando ele pelo nome a chamou.
Aleluia, Jesus. Ele está vivo. O nosso irmão Kes vai dar um testemunho, né, da vitória dele, que também pode ser a minha e a sua vitória, né? Deixa eu dar o seu testemunho, depois nós vamos ouvir aí a pregação da palavra do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Quero deixar um versículo aqui, 1 João capítulo 4, versículo 19, que diz assim: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. O testemunho que quero dar é porque eu comecei a tirar minha carteira de habilitação. Aí eu fiz a prova escrita, passei. Fiz a prova de moto, passei de primeira. Aí fazia de carro, não passei. E quem tirou carteira sabe que é caro tirar carteira. E para poder tirar depois, para as provas, as aulas, fica muito caro. Aí eu esperei, foi em maio do ano passado. Eu não tive condição financeira de fazer. Aí recebi um dinheiro no final do ano, fui lá e paguei a prova de novo, a reprovação. Eu paguei várias aulas, paguei 6 aulas. Aí é o que eu tive condição de pagar naquele momento. O instrutor da autoescola, foi Deus que tocou no coração dele, me deu algumas aulas de graça. Porque ele viu meu esforço e tal. E você quer, eu vou te dar umas aulas às 6 horas da manhã. Você pode, que é o horário que já tudo cheio, mas eu tenho esse horário livre, 6 às 7 da manhã, antes de começar as aulas, onde você trabalhava, eu vou te dar aula. Aí eu levantava às 5 horas da manhã, arrumava meu filho e ia. E por que eu decidi tirar a carteira? Porque eu estava levando meu filho para a escola, para babá, de moto. Levava de moto. E eu tenho um carro que meu pai deixou lá na garagem. E eu não sei andar, não sabia, né? Andar. E te digo que estava chovendo, tinha que levar meu filho de chuva, trazer debaixo de chuva. Eu lembrei da irmã Maria Horácio, no testemunho dela. Para um pode parecer uma coisa tão simples, né? Mas para mim foi algo tão difícil, porque eu não tinha experiência, não sabia, o financeiro apertado. E eu fui clamando ao Senhor, orando ao Senhor, clamando ao Senhor. E teve de madrugada que eu acordei e estava cantando um hino. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Eu acordei com o Espírito Santo, esse hino cantando no meu ouvido, o Espírito Santo cantando esse hino. E eu falei assim, vai dar certo. Vai dar tudo certo, porque eu vou colocar a minha fé em ação e vai dar tudo certo. Aí eu fui para a prova ontem, cheguei lá 9 horas da manhã. E foi chegando gente, fui fazer minha prova, já era quase meio-dia. Aí fiz a baliza, passei, glória a Deus, passei. Aí ele falou assim, pode parar, já tá bom. Saí. Quando eu saí, eu vi que meu pneu estava torto, não podia deixar o pneu torto. Mas ele mandou eu sair, me passou, saí. Aí pararam todo mundo, a gente foi almoçar. Aí foi voltar, quando eu fazia minha prova, já era quase 5 horas da tarde, estava chovendo muito, chovendo muito, e a chuva encheu d'água, a chuva da prova encheu d'água. Falei, oh meu Deus, não só já é difícil, agora debaixo de chuva ainda é mais difícil ainda, a chuva cheia d'água. Então só me abençoe em nome de Jesus. Fiz a prova, passei tudo, aí eu tô fazendo, aí o Espírito Santo colocou no meu coração assim, não esqueça nenhuma seta e não esqueça de olhar para nenhum lado. E eu fazia, eu lembro, aí toda hora que eu virava, o instrutor estava olhando para mim. Eu virava, olhava, dava. Para a glória de Deus, deu tudo certo, tudo perfeito. Eu orando a Deus, falei assim, faz me aprovar, não deixa eu errar. Eu errei 2 vezes, mas graças a Deus no final ele falou assim, você está aprovado. Eu comecei a chorar, dando que carga, agradecer a Deus. Ele falou, não é mérito seu, você está aprovado, pode ir. E eu chorei, agradeci ao Senhor, louvei ao meu Deus, porque eu estava lavando meu filho de moto, debaixo de chuva, mas para a glória do Senhor, nós vamos arrumar aquela bateria daquele carro, e ele vai andar de carro para a glória do Senhor Jesus, vai facilitar para a obra, vai facilitar para o reino de Deus. Se eu ver você a pé e eu te ver de carro, eu vou te dar uma carona, amém? Deus abençoe a sua vida, e você que tem esse sonho, esse desejo, irmão, pede Deus a abrir porta para você, como Ele abriu financeiramente para mim, que eu não tinha condição. Pede Ele para sustentar você, abençoar você. É um passo grande na sua vida. Você que ainda não tem, creia que você vai ter. Não importa se você tem 30 anos, 50 anos, 20 anos, 18 anos. Não importa. Você tem esse desejo, você tem esse sonho. Seja você homem, seja você mulher, Deus Ele vai te dar. Amém?